Olá pessoal, seja bem-vindo aí para mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje nós vamos dar aqui continuidade à nossa série A Unicidade de Deus, aonde no primeiro vídeo nós falamos sobre o único Deus que se manifestou em carne, para que no corpo da sua carne ele nos reconciliasse consigo mesmo, conforme nós podemos ler lá em Atos capítulo 20, o versículo 28. Lá diz assim: Procerreste realtos kai pantitu poinio, enrorimastu pneumaturrarium, et ieto epsicopos formainen ten ecclesia, tu teu emporiepojessato de autu, aimatus tu idio. A tradução em português é: Olhai, pois, por vós mesmos e por todo o rebanho, a qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele, Deus, resgatou com seu próprio sangue. Então nós fomos aí, meus irmãos, resgatados com o sangue do próprio Deus, porque Deus se manifestou em carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido em cima na glória. Mas hoje, na parte 2, nós preparamos aqui um estudo com um tema. Vamos lá, olha aqui o tema: o nome de Deus. Qual é o nome de Deus? Essa é uma pergunta que somente a unicidade de Deus responde de uma maneira bíblica e objetiva. Nós preparamos aqui nesse estudo, uma explicação sistemática, onde nós vamos apresentar textos, contextos, e você vai ficar esclarecido sobre esse assunto. Muitas pessoas dizem que o nome de Deus se perdeu, outras pessoas dizem que o nome é impronunciável, outras pessoas dizem que Deus tem vários nomes. Mas e aí, qual que seria a resposta bíblica sobre esse assunto? Vamos para o vídeo? Vamos responder agora essa pergunta com textos bíblicos? Vem comigo! Quando Deus ele chamou Moisés para libertar o povo do Egito, para libertar o povo da escravidão, Moisés ele perguntou para Deus sobre o seu nome. Está lá em Êxodo capítulo 3, o versículo 13, lá diz bem assim: Então disse Moisés a Deus: Eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhes disser: O Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles disserem: Qual é o seu nome? O que eu lhes direi? E disse Deus a Moisés: Eu sou o que sou. Disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel: Eu sou, me enviou a vós. Só que o que é interessante, meus irmãos, é que muitos estudiosos eles vão advogar que Deus não respondeu eu sou o que sou. O texto original não está dessa forma, mas eles dizem que Deus disse a Moisés assim: Eu serei o que serei. Diga aos filhos de Israel que o eu serei me enviou a vós. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui o texto em hebraico, no original. Vamos ver se realmente está escrito isso mesmo. Olha aqui, presta atenção. Vamos lá. Vayomer Elohim el Moshe Rie Asher Rie. Vayomer Kol Tomar Livne Israel Rie Shalahani Alehem. Ou seja, aqui a expressão aqui, R-E, Asher R-E, realmente a tradução mais correta seria eu serei o que serei. Aí você pergunta, mas por que muitos dizem eu sou? Por que muitos traduzem dessa forma? Porque eles entendem, é uma tradução mais teológica, onde eles entendem que Deus ele não será, eles entendem que Deus já é. Então, para fazer mais sentido, eles colocaram dessa forma. Mas eu quero aqui no nosso estudo trabalhar essa questão do jeito que está na sua gramática, Entendendo que o que Deus disse para Moisés realmente é isso: eu serei o que serei. Por quê? Porque nós sabemos que aqui no Velho Testamento, Deus ele vai se manifestando a Israel de uma maneira progressiva, ou seja, o nome de Deus ele ainda não é revelado, ainda não é manifesto na sua plenitude. Mas ele vai ser manifesto, ele vai ser revelado na sua plenitude. Então, quando Deus diz, eu serei o que serei, ele está dando uma pista, porque aí, quando essa revelação ela acontece na sua plenitude, aí Deus diz, eu sou, tá vendo?
Então esse eu serei já já aponta para revelação que virá no futuro. Olha que interessante. Se nós pegarmos aqui outro texto aqui, ó, lá em Êxodo capítulo 6, o versículo 3, olha o que está escrito. Eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, eu não lhes fui perfeitamente conhecido. E esse Senhor aqui, meus irmãos, é o tetragrama. Esse Senhor aqui, ó, às vezes as nossas Bíblias colocam Senhor, aqui nós temos o tetragrama, que é o YHWH. E o que o tetragrama significa? Se você for olhar no dicionário, no léxico, eles falam isso aqui do tetragrama, ó, presta atenção. Então aqui nós temos, ó, o Yud, Re, Vav, Re, né, o YHWH, né, o autoexistente, eu sou o que sou, eu serei o que serei, aquele que existe por si mesmo. Mas Deus, ele disse, né, ele afirma aqui que por esse nome ele não foi perfeitamente conhecido, né? Ele fala, ó, eu apareci a Abraão, Isaque e Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, né, o tetragrama, eu não lhes fui perfeitamente conhecido, ou seja, ainda há um mistério aqui, né? E o que é interessante é que mais na frente aqui, nós vamos ver alguns textos onde personagens bíblicos perguntaram para Deus sobre o seu nome. Vamos ver qual foi a resposta? Nós temos aqui em Gênesis capítulo 32, né, o contexto é que Jacó, ele vai lutar com Deus, né? Ele vai lutar com Deus, porque o anjo do Senhor ali seria uma manifestação do próprio Deus, uma teofania. E quando Jacó ele passa o vale de Jaboque e ele encontra esse anjo, ele passa a noite toda lutando com o anjo, mas ele vai fazer uma pergunta, né? Jacó, ele pergunta para o anjo, ele fala bem assim, e Jacó perguntou e disse, dai-me, peço a saber o teu nome. E a resposta do anjo, né, que era o próprio Deus ali, ele responde para Jacó o seguinte, disse ele, por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali. Ou seja, ele não respondeu para Jacó, né? Ele não respondeu qual que era o nome, né? Ele falou assim, por que perguntas pelo meu nome? Mas ele não deu para ele uma resposta. E então Jacó chamou, né, o nome daquele lugar de Peniel, porque ele dizia, tenho visto a Deus face a face e a minha alma foi salva. Nós também vamos ver lá em Juízes, Manoá, pai de Sansão, lá em Juízes capítulo 3, versículo 17, quando o Senhor ele aparece para Manoá, pai de Sansão, ele faz uma promessa e ele fala assim, Manoá fala assim para o Senhor, ele fala assim, e disse Manoá ao anjo do Senhor, qual é o teu nome para que quando se cumprir a tua palavra, nós te honremos? E aí então o anjo do Senhor lhe disse, por que perguntas assim pelo meu nome, visto que é maravilhoso? E veja que ele não dá uma resposta, né? Quando o nome, né? Qual que é o seu nome? Ele fala, por que vocês perguntam pelo meu nome, visto que é maravilhoso? Aí eu lembrei até aqui do texto de Isaías capítulo 9, versículo 6, né? Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Mas é interessante, ó, quando é perguntado para Deus no Velho Testamento aqui, né, no Antigo Testamento, sobre o seu nome, Deus ele não dá o nome. Mas lá em Isaías capítulo 52, o versículo 6, Deus vai fazer uma promessa. Olha que interessante, olha o que Deus diz. Isaías 52, versículo 6. Portanto, o meu povo saberá o meu nome, pois naquele dia saberá que sou eu mesmo quem falo, eis-me aqui. Agora, olha o tanto que isso é interessante, meus irmãos, porque o que isso significa? Né? O meu povo saberá o meu nome, naquele dia saberá, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Se nós olharmos para Isaías, capítulo 6, o versículo 8, onde essa mesma expressão, eis-me aqui, ela vai aparecer, ela aparece nesse contexto aqui, ó. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim.
Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvis de fato e não entendeis, e vede em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração deste povo, faze-lhes pesado os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não vejam com os olhos, e não ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, e nem se convertam e sejam sarados. Então olha que interessante, aqui meus irmãos, nós temos aqui, não é o profeta Isaías que está falando dele mesmo, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, mas era o próprio Deus falando pela boca do profeta Isaías. E ele ia vir, quando ele falasse, ele ia falar de quê? Ele ia falar de uma maneira enigmática, né? Ele ia falar em parábolas, para que o povo ouvindo não entendesse, né? Não se convertesse, não fossem sarados. E aí eu lembro aqui, do Salmo 78, versículo 1, olha o que está escrito: escutai a minha lei, povo meu, inclinai os vossos ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei a minha boca em parábola, falarei enigmas da antiguidade. Tá vendo? Se nós conectarmos isso aqui com Isaías, né? Por que o povo não ia entender? Porque Deus, quando ele viesse, ele ia abrir a sua boca em parábola e ele ia falar em enigmas. E aí é por isso que o povo não ia entender. E lá em Mateus capítulo 13, o versículo 34, está escrito assim, tudo isto disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhes falava sem parábolas, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Tá vendo? E lá em João capítulo 16, versículo 25, olha o que está escrito, Jesus falando, disse-vos isto por parábolas, chega porém a hora em que não vos falarei mais por parábolas, mas abertamente eu vos falarei acerca do Pai. Vocês perceberam aqui, meus irmãos, que quando Deus diz: portanto o meu povo saberá o meu nome por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui, é porque era o profeta Isaías falando, mas não falando de si próprio, mas era o próprio Deus, conforme está lá em Hebreus capítulo 1, versículo 1, né? Onde está escrito que Deus antigamente falou de várias formas e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou no Filho. Ou seja, o Espírito que estava ali falando em Isaías, né? Eis-me aqui, envia-me a mim, era o próprio Deus falando o quê? Da sua encarnação, falando que ele mesmo viria. Interessante que unido a essa palavra tem a sua promessa, que é o nosso assunto aqui hoje, né? Onde Deus fala assim: portanto o meu povo saberá o meu nome por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Porque Jesus Cristo, meus irmãos, ele era o quê? Ele era o templo, ele era o tabernáculo de Deus, o qual Deus disse que colocaria ali o seu nome para sempre. Olha o que está escrito lá em 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 15. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Então, quando nós entendemos que Jesus ele é o templo, o tabernáculo, a casa do próprio Deus, né? Ou seja, Deus estava ali morando naquela humanidade, na pessoa de Jesus Cristo, né? Conforme Paulo diz, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Se nós entendemos que Jesus Cristo ele é o quê? Ele é o tabernáculo, o templo, a casa do próprio Deus, e nós conectarmos essa profecia à pessoa de Jesus, a gente já vai começar a entender esse mistério. Olha que interessante. Olha o que está escrito aqui em João capítulo 2, no versículo 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, não passai da casa de meu pai, casa de venda, covil de ladrões. E os seus discípulos lembraram do que estava escrito: o zelo da sua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram: que sinal nos mostra para fazer isso? Aí Jesus respondeu e disse: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Então eles falaram, os judeus falaram: em 46 anos foi edificado este templo, tu o levantarás em 3 dias? Mas não entendiam eles que o templo do que ele falava era o seu corpo. Ou seja, Jesus Cristo, ele era o quê? Ele era o tabernáculo, tem o tipo e tem o antítipo.
Ou seja, o tipo é a sombra. Aquele templo de Salomão, que Deus falou que tinha santificado, que o nome dele seria colocado ali perpetuamente, era um tipo. Agora o antítipo, ou seja, a realidade, era o quê? Era o Filho, era a pessoa de Jesus, que é o próprio Deus manifestado em carne. Então o nome de Deus foi colocado aonde? No seu templo perpetuamente. Qual que era o templo? Era Cristo, Jesus Cristo, o homem, a humanidade, é o tabernáculo da divindade. Né? Então nós já entramos agora aqui na unicidade de Deus. Por isso, quando ele disse que o nome dele estaria ali no seu templo perpetuamente, isso só é possível se nós entendermos que esse templo de Salomão, feito de pedras, era um tipo do verdadeiro templo que é o Senhor Jesus Cristo. Porque hoje o templo de Salomão nem existe mais. Né? Então, como é que Deus ia colocar o nome dele no templo perpetuamente, sendo que esse templo nem existe mais? Agora, o que aconteceu ali, meus irmãos? Quando Jesus falou bem assim, não faça da casa de meu pai covil de ladrões, e depois ele fala bem assim, destruir esse templo, em 3 dias eu levantarei, ele não estava falando mais daquele templo, porque quando a realidade chega, a sombra desaparece. O tipo não faz mais necessário, por quê? Porque o antítipo está ali. A realidade chegou, que é Cristo. Então, conforme nós observamos aqui no Velho Testamento, o nome de Deus ele estava oculto, ele não foi manifesto, mas agora Jesus ele fala aqui, eu lhes fiz conhecer o teu nome e farei conhecer ainda mais. Porque veja bem, no Velho Testamento Deus ele se manifestava de uma maneira progressiva, né? De uma maneira progressiva. Nós temos ali os 7 nomes redentores de Deus que apontam para essa realidade. Conforme vocês podem observar aí, nós temos aí os 7 nomes redentores de Deus: Jeová Shalom, Jeová Shammah, Jeová Raá, Jeová Nissi, Jeová Jireh, Jeová Rafá e Jeová Tsidkenu. Cada nome desse, meus irmãos, aponta diretamente para a pessoa de Jesus Cristo. Vamos ver? Olha aqui, Jeová Shalom, o Senhor é a nossa paz. Nós lemos lá em Efésios capítulo 2, o verso 14 a seguir, bem assim, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, derrubando a parede de separação que estava no meio, e na sua carne Ele desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenâncias para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então, Ele é a nossa paz. Jesus, Ele é o Jeová Shalom. Está vendo que é a realidade plena desse nome redentivo pelo qual Deus se apresentou no Velho Testamento, ele é observado na pessoa de Jesus Cristo? Jeová Shammah, o Senhor que está presente. Mateus capítulo 28, versículo 20. Ensinando-nos a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Está vendo? Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Está vendo que essa realidade ela se encontra na sua plenitude na pessoa de Jesus? Olha que maravilha, né? Jeová Raá, o Senhor é o meu pastor. João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus, meus irmãos, é o Jeová Raá. Olha aqui, esse nome redentor, ele também tem o seu pleroma, né, a sua plenitude na pessoa bendita de Jesus Cristo. Jeová Nissi, o Senhor é a nossa vitória, a nossa bandeira, né? João capítulo 16, o versículo 33, está escrito: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha aqui, o Senhor Jesus, ele venceu o mundo, ele é a nossa vitória, a nossa bandeira. Ele é o Jeová Nissi, olha que maravilha. Jeová Jireh, João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quem é o Cordeiro de Deus? Na Apocalipse 17, 14 está escrito, né? E farão guerra contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Por quê? Porque é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Deus é o Cordeiro, né?
Olha que maravilha. Jesus, meus irmãos, é o Jeová Jireh, ele é a oferta provida para nós. Jeová Rafá. Olha aqui, ó, Jeová Rafá. Eu sou o Senhor, o Deus que sara. Eu sou o vosso médico. Isaías 53, o versículo 4. Olha o que diz. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Tá vendo, meus irmãos? Jesus é o Jeová Rafá, ele é o Deus que nos sara. Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Jesus, ele é o Jeová Tsidkenu, ele é a nossa justiça. Então nós observamos aqui, meus irmãos, que toda essa revelação progressiva, os nomes redentores de Deus, apontavam diretamente para Jesus Cristo, porque Jesus Cristo ele é a plenitude. Lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9, está escrito, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha que maravilha, né? Filipenses capítulo 2, versículo 9. Por isso também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E é interessante aqui, meus irmãos, porque na Peshitta, texto aqui em aramaico que eu tenho aqui, está dizendo assim, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Yahvé, para a glória de Deus Pai. Conforme os discípulos eles confessaram, lá em 1 João capítulo 5, versículo 20. E sabemos que o Filho de Deus é vindo, nos deu entendimento para conhecermos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que eles confessaram, que Jesus é o Senhor, porque aqui esse Senhor aqui no grego, a palavra é Kurios, que é equivalente ao tetagrama, ao YHWH. Olha que maravilha, Então, esse nome, Jesus, esse nome que foi dado, que foi manifesto, meus irmãos, é o nome aonde a plenitude de Deus se concentra. Olha que maravilha. Agora olha para você ver aqui, João capítulo 17, versículo 11. Vamos lá. Vem comigo. Eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guardas em teu nome, o qual me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Enquanto eu estava com eles, eu guardava-os em teu nome, que me destes, e o conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora, veja que interessante aqui, meus irmãos. Se você tem, dependendo da versão da Bíblia que você está, tem algumas versões que o texto ele está diferente do que foi lido aqui. Em algumas versões o texto está dessa forma aqui, E eu não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guardas em teu nome aqueles que me deste, para que eles sejam um como nós. Enquanto eu estava com eles, eu guardava em teu nome aqueles que me deste, e os conservei, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então vocês observaram que em muitas Bíblias, o versículo 11 do capítulo 17 de João, o pronome relativo aqui eles colocaram no plural, Aí ficou assim, guardas em teu nome aqueles que me deste. E aí se nós fazermos essa leitura, aí esse aquele está se referindo aos discípulos. Mas se o pronome relativo estiver no singular, conforme foi lido aqui, guarda-os em teu nome, o qual me destes,
Aí o pronome relativo no singular, ele vai estar concordando com um substantivo que também está no singular. Aí nós vamos entender que guardas em teu nome o nome que me destes. Olha que interessante. Deixa eu fazer a leitura para vocês aqui do texto, então, do texto original, do texto recebido diretamente do grego. Vamos ver como é que está aqui no texto original. Olha aqui, ó. Kai ou ket eimi em ton cosmo. Kai ou toi em ton cosmo eisin. Cago proce arromai. Pater hagie. Teresson autus em to onomate su. Rodedocas moi. E na osim em catos rimeis. Então veja, meus irmãos, aqui ó, no texto original, o pronome relativo ele está no singular e ele concorda com o substantivo onomate que também está no singular, tá vendo? Então no texto original está bem assim, né? Teresson autos ento onomate su, rodedocas moi e naosim em catos remeis. Ou seja, mostrando para a gente aqui, ó, que no original você não vai encontrar no texto aqueles que me deste, né? Mas guardas em teu nome o qual me deste, se referindo ao nome. Porque a forma incorreta aqui, ó, aí aqui, ó, coloquei até para vocês ir de vermelho aí, ó, o pronome relativo aí colocado no plural, aí ficaria assim, ó. Teresson autus ento onomate su, rus dedocas moi e naosim em catos rimeis. Aí aqui, ó, esse rus, o Rois, né, ele está aqui no plural, pronome relativo no plural, e aí sim, se fosse dessa forma, estaria se aplicado não ao nome, né, mas aqueles que me deste, guardas em teu nome aqueles que me deste, se referindo às pessoas. Mas no original não está dessa forma. No original, nós temos aqui o pronome relativo, né, ro, que está no singular, concordando com o substantivo que também se encontra no singular. Tá bom? Para tirar a dúvida de vocês aí. Por isso que é bom muitas das vezes a gente ter acesso ao texto grego, ao original, para a gente não ficar confundido, né? Então o texto correto ele se encontra aqui, ó. Não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo, guardas em teu nome o qual me destes. Ou seja, o nome que foi dado. Esse nome é o nome do Pai. Porque o que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa Yahvé é salvação. Agora nós temos aqui em João capítulo 8, versículo 28, olha o que Jesus disse. Disse-lhe, pois, Jesus, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então conhecereis que eu sou. Tá vendo? Deus diz, né? Eu serei o que serei. Agora, em Jesus, onde habita corporalmente toda a plenitude da divindade, aí sim nós vamos ter a revelação plena de Deus, né? Aí nós vamos ter o pleroma de Deus, a plenitude. E na plenitude, meus irmãos, aí Deus se manifesta. De que forma? Eu sou. Vocês observaram? Eu serei o que serei, agora eu sou. Então, quando ele fosse levantado, isso seria manifesto. E conforme nós lemos lá a profecia, né? Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Olha que interessante. E por que isso é interessante? Porque quando Jesus ele foi levantado na cruz, foi colocada ali uma inscrição. E essa inscrição ela estava em hebraico, em grego e em latim, que eram as 3 línguas faladas ali em toda aquela região. Então os judeus, eles leram o que estava escrito em hebraico. Yeshua Natsari Mela Yehudim, que significa Jesus Nazareno, Rei dos Judeus. E conforme Isaías, capítulo 43, o versículo 15, onde lá está escrito assim, eu sou o Senhor, o vosso santo, o Criador de Israel, o vosso Rei. Então o povo de Deus que leu aquilo em hebraico, eles falaram consigo, não, isso é uma blasfêmia, porque ele está se declarando o próprio Deus, o eu sou, que estava sendo ali manifesto. Por isso eles, enfurecidos, eles foram ter com Pilatos, e eles reclamaram, eles falaram, Pilatos, não escreva que ele é o rei dos judeus, mas escreva assim, ó,
ele diz ser o rei dos judeus. E aí a resposta de Pilatos foi: o que eu escrevi, está escrito. Por quê? Porque ali se cumpriu a profecia, meus irmãos. Portanto, o meu povo saberá o meu nome por esta causa, porque sou eu mesmo que digo, eis-me aqui. Ou seja, era o próprio Deus ali, ó, o Senhor, o Santo, o Criador de Israel, o Rei de Israel, que estava ali presente. Para se cumprir o que está escrito lá em Isaías 45, o versículo 22. Olhai para mim e sede salvo, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que maravilha. Jesus Cristo, ele era o quê? O próprio Deus manifestado em carne. Então, o nome Jesus, que é o nome sobre todo nome, que todo joelho no céu, na terra, debaixo da terra irá se dobrar. Por quê, meus irmãos? Porque é o nome de Deus, é o nome redentor, é o nome do nosso Salvador, é o nome que salva, é o nome que liberta. Muitas pessoas conhecem esse nome, mas não aceitam esse nome. Por quê? Porque não aceitam a verdade de que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Conforme o apóstolo Paulo diz, né? Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Espero que esse estudo ele tenha te abençoado e fique com a gente aí, continue nos acompanhando, porque vai vir logo mais a parte 3 nessa série nossa sobre a unicidade de Deus. O Senhor Jesus continue abençoando você e sua família grandemente. Até mais, pessoal!